Olá, amados, graça e paz. Mais um dia na perseverança segundo a fé opera em nós, demonstrando pelo bom proceder as obras de justiça, segundo aquele que é justo, para que ninguém se glorie em suas obras. O dom gratuito de Deus, do qual de graça Ele nos oferta e de graça ofertamos. Assim como recebemos, fazemos por amor, o amor verdadeiro, sem interesse, o amor que é benigno, o amor que tudo sofre, tudo suporta. O Senhor é aquele que sonda o intento da mente e do coração. Outra vez vereis a diferença dos que servem o Tissadique e o justo, e os que servem o Racham maldoso, do qual sem fé é impossível agradar a Deus. A fé vem pelo ouvir as boas novas, a palavra de Deus, que é Cristo Jesus, do qual nós perseveramos dia após dia, e maior o que está em nós do que está no mundo e sendo expulso. A nossa fé, da qual vence o mundo. Toda boca confessará que Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará diante dEle. Povos, línguas e nações, arrependei-vos. Buscai o arrependimento. Temei e tremei diante do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. A luz se manifesta, mas a condenação é esta: a luz que vem ao mundo, os homens amam mais as trevas do que a luz, porque a luz expõe as suas más obras. Mas porque pereceis, se o Senhor é aquele que concede a luz, que é a sabedoria, porque quereis viver na ignorância, do qual os conduz em prazeres e deleites passageiros, mas da qual abreviam os dias. A vida é passageira, como um conto ligeiro, como uma erva que logo arrancada murcha. Se alguns, do qual não tem chegado nem a 70, outros pela sua robustez chegam a 80, é enfado e canseira. Ainda que um pecador que acumule muitos seus crimes e logo não vê sua punição, há mais esperança para aqueles que perseveram dia após dia, segundo a justiça, a equidade, a imparcialidade e exercendo o direito, sendo direcionados pelo autor e consumador da fé, usando a armadura do cristão, usando o escudo da fé, do qual apagamos todos os dados inflamáveis do maligno. Todos anulamos segundo a fé opera em nós. Usamos a espada, manejando bem a palavra da verdade, tanto na defesa como no ataque, da qual é uma espada de 2 gumes, a ponto de dividir a alma do espírito. Aquele que sonda a intenção da mente e do coração. Aquele que diz: vos ensinarei a quem deveis de temer. Aonde aquele que dizia, que batizava o batismo de arrependimento, dizia: vos batizo com o batismo do arrependimento, mas após mim virá aquele que era antes de mim, do qual não sou digno de desatar as correias da sua sandália. Sim, aquele que pereceu por conta da incredulidade, mesmo anunciando o batismo do arrependimento, permitiu desvanecer a sua luz, quando ali estava preso por exortar segundo a verdade, enviando um dos seus discípulos, fazia discípulos para si. E a palavra diz que ainda que tiveres 10.000 tutores em Cristo, não teríeis muitos pais. O Evangelho é que gera
e a família de Jesus, aqueles que fazem a vontade do Pai, porque ninguém com entendimento de próprios olhos se desvia do mal, se apropria da chave da sabedoria. E como Jesus dizia e diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, vós sois aqueles que atravessam o oceano e fazem 2 vezes mais filho do diabo do que vós. E assim, João Batista manda um dos seus discípulos dizer se era aquele que havia de esperar ou havemos de esperar outro. Aquele do qual o Pai testificou do alto: este é meu Filho amado, em que me regozijo. O Espírito pairou sobre ele quando ele saiu das águas, porque a água não é a água do Rio Jordão, não é um tanque de purificação. Os judeus, Jesus já dizia, vossas tradições a cada dia os afastam mais do Deus Altíssimo e do reino dos céus que estava diante dele, e eles o rejeitaram. E a cabeça de João Batista repousou na bandeja da raposa por conta da incredulidade. Vigiai com a incredulidade. Vigiai com a multidão incrédula, porque ela é aquela que vem para desvanecer, para desfalecer a nossa fé. Mas quando nós usamos o escudo da fé, quando nós temos o discernimento para discernir os espíritos, examinar os espíritos, nós não somos influenciados por pecadores, porque jamais queremos retroceder, ao jugo do opressor. Não permitimos que ele nos toque, utilize nosso corpo e não tampouco a nossa boca. A palavra diz mais ainda: cuidai daqueles que um bom discurso discernem, mas o seu interior é como um sepulcro caiado, porque só há um elo da perfeição. Do que adianta discernir segundo a palavra, mas não ser praticante, ouvinte e praticante, porque aquele que é meramente ouvinte ilude-se a si mesmo. Aquele da qual ele já dizia dos anciãos: vós sois aqueles, se deres ouvido a eles, façam aquilo que eles dizem, mas não pratiquem o que eles praticam. Assim como os fariseus, a hipocrisia, a semente de Satanás, o fermento que fermenta toda a massa e a levedura. Só há um pão, o pão da vida que veio do alto, que nos ensina a ser membros do seu corpo, mas ele é a cabeça da noiva submissa que persevera na devida obediência dia após dia, acatando as advertências do seu espírito, ouvinte e praticante os caminhos retos, íntegros e sinceros, temente, que é o princípio da sabedoria, desviando sempre do mal, sempre desviai do mal, aborrecei o mal constantemente, não se deis vencido pelo mal, mas antes vencei o mal pelo bem. Usai sempre da benevolência, a ira humana não produz a justiça divina, ireis e não pequeis, porque dele é a ira e a vingança, e em mais um dia ele é aquele que nos dá ordem aos anjos que sobem e descem sobre o Filho do Homem. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, pelo que não somos atingidos, praga nenhuma chega à nossa tenda. Perseveramos dia após dia, e toda honra e toda glória seja dada a Ele. Porque se tivermos de gloriar em algo, gloriamos antes em nossas fraquezas, porque quando estamos fracos, aí é que somos fortes. Aquele que se julga forte, cuide para que não caia. O rico não deposite a fé nas suas muitas riquezas, não temas quando a casa enriquece, a sua glória engrandece, quando for, nada levará consigo. E o sábio, aquele que se julga sábio segundo os sábios da era dos perversos
que vai desvanecendo a inteligência dos seus pensadores, são aqueles que tropeçam e as suas próprias más atitudes, do qual o entendimento e próprios olhos não desviam do mal e recaem sobre as suas moleiras. E mais um dia o Senhor é aquele que continua a apavorar este povo com feitos assombrosos. Contemplai quão grande ruína e destruição para alguns, assim como livramento para outros, assim nos diz o Senhor.